Na 11ª questão do simulado do exame 71, a gente vê o seguinte enunciado: a diferença entre descartar uma coluna de uma tabela com drop ou definir uma coluna como unused é... Bom, qual é a diferença entre você eliminar uma coluna com drop ou com a opção unused, né? Qual é a diferença entre elas? Bom, a coluna definida como unused e seus dados são retidos na alocação de armazenamento da tabela. Uma coluna unused pode ser recuperada. Uma coluna descartada com drop ou apagada não aparece mais na descrição da tabela, se usado o comando desc, enquanto que o unused ainda aparece. Não há diferença entre um e outro, então vamos entender aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, a tabela HR Employees. Vamos dar um desc nela. Aí a gente vê todas as colunas dela aqui. Eu tenho a coluna sexo que eu havia criado em uma outra questão, no exercício de uma outra questão. Então eu quero apagar essa coluna sexo. O que eu poderia fazer? Comando convencional mais antigo seria dar um alter table na tabela, drop column e o nome da coluna. Mas eu não quero executar isso agora. O que eu quero fazer? Ao invés de executar o drop column, eu posso fazer set unused sexo. É quase a mesma coisa. Quando eu rodo esse comando, a gente vai ver aqui no desk que a coluna para de aparecer aqui. Ela não aparece mais no desk, né? Ou seja, opção 3 aqui, a opção C está errada, que a opção C aqui fala que o unused ainda aparece, não aparece mais, né? Então eu eliminei a coluna da tabela, porém eu eliminei de uma forma diferente. O drop apaga de vez aquela tabela. O unused ele apaga ela de forma lógica, né? Então ele apenas faz uma marcação na tabela dizendo que aquela coluna não existe mais, porém ele não apaga ela fisicamente, definitivamente. Essa operação, sendo assim, ela fica mais rápida. Então ela é muito rápida. Você fazer um drop column numa tabela grande demora muito. Você pegar, faz um alter table numa tabela que tem 100 GB, né? Apaga uma coluna nela, pode demorar minutos. Dependendo da tabela, se é maior ainda, pode demorar horas. E você fazer isso num banco de produção pode comprometer a performance do sistema e do banco como um todo. Então, muitas vezes não é viável você fazer esse drop column num horário, por exemplo, em que muita gente está usando o banco de dados. Você pode simplesmente vai lá, determina, atribui o nuzet para a coluna, ela não vai ser mais usada, né? Não tem mais como usar ela, nem aparece mais no desk, mas ela ainda está lá. Depois você quer apagar ela, o nuzet ele roda muito rápido. Depois que você quiser apagar essa coluna, você vai lá e dá um alter table, nome da tabela. Então vou pegar aqui alter table HR employees, drop o unused column. Isso daqui elimina definitivamente as colunas unused. Tá? Então eu rodei aqui pela segunda vez o comando unused, ele deu erro porque já estava unused. E aí, quando eu rodei esse comando aqui da linha 9, ele apagou definitivamente a coluna, né? Então é recomendável você usar o unused em tabelas grandes de produção. Então vamos ver as respostas aqui. Qual que seria a correta? O unused de seus dados são retidos? Sim, eles são retidos. Eles realmente são eliminados quando eu dou esse drop unused, né? Então a opção A é verdadeira. Por isso, pelo fato dele reter, é que ele consegue realmente executar a operação de forma rápida. Ele apenas faz uma marcação, né? O item B, ela pode ser recuperada? Não, a coluna unused não pode ser recuperada. Uma vez que você atribuiu como unused, você não consegue mais recuperar aquela coluna. O item C eu já vi que era verdadeiro, era falso, né? E o item D não há diferença. Há sim diferença e a diferença está na resposta do item A. Ou seja, a resposta correta é o item A da pergunta 11. Quer saber mais? Eu recomendo aqui um artigo do Oracle Base, que é um site muito bom, que eu recomendo aí você estar sempre pesquisando alguma coisa. Tem muito conteúdo e de forma muito simplificada, rápida, bem objetiva. Ele fala aqui do Nuzet. Ele fala aqui, dá um exemplo de como usá-lo, né? E fala do drop column, né?
Então, para quem quiser ver um pouquinho mais aqui de informação, acessa aqui depois, está aqui o link. E se tiver qualquer dúvida, deixe um comentário aí no vídeo. Obrigado.